Código Aberto no ar e a gente segue a nossa viagem especial nessa temporada num livro fantástico, dramático, especialíssimo da Bíblia, que é o livro de Provérbios. Você já conhece o grupo que está com a gente e sempre é bom a gente matar a saudade de semanalmente ter o nosso encontro juntos e estudando a palavra de Deus de um jeito bem diferente. E eu já te pergunto, querido telespectador, como é que está os teus movimentos na internet? Mais uma vez eu vim aqui para te lembrar que nós temos o Facebook, uma página especial, a gente dá um Twitter especial, você curte a gente, você compartilha e você também faz parte desse projeto de evangelização, onde a Novo Tempo, mostrando a palavra de Deus, apresenta a volta de Jesus. Participe você também, curta com a gente e quem sabe ainda Jesus volta na nossa geração, que é o nosso sonho maior como ser humano do lado de cá do céu. Porque é para o lado de lá do céu que a gente quer ir. E por isso continuamos aqui estudando a Bíblia com os nossos convidados. Eu já começo hoje. Pastor Edson, diz para mim o que é esse tal de Terceira Margem do Rio. Terceira Margem do Rio é uma iniciativa de um grupo de amigos. Leonardo Gonçalves, o Felipe Valente, o Lucas Iglesias, o Thiago Arraes e eu. A gente se juntou e resolveu criar um movimento. É um site que vai se tornar um movimento. Para a valorização do texto, do estudo da Bíblia, do texto bíblico, de um jeito um pouco diferente. Legal. Pergunto para você, porque um dia nas redes sociais recebi um Twitter de alguém que manda de alguém, a coisa vai viralizando na internet, eu gostei muito, fica aí uma dica para você de textos não valorizam tanto o autor, não é uma coisa assim de valorização própria, pelo contrário, um grupo de amigos que se reúne para falar, para escrever e para pontuar de maneira teológica e profunda mensagens que fazem qualquer um ter que ler 2, 3 vezes para você absorver a essência daquilo. E parabéns, pastor, uma boa iniciativa, que Deus abençoe o grupo envolvido, né? Obrigado, é Terceira Margem do Rio.org. A Terceira Margem do Rio.org. Isso. Fica aí uma indicação do Código Aberto, que eu sei que ali é gente boa que está escrevendo e tem coisa pontual para você aprender a palavra de Deus. Aproveitando e falar um pouquinho de coisas extras da vida, diz para mim, Rony, além da tua profissão, da tua paixão pelo hebraico, algum outro hobby, alguma coisa diferente que você faz? Olha, eu sou ilustrador também, né? Eu desenho e eu gosto muito de música. Música? Então não é mentira quando fala que você toca piano, toca flauta, toca saxofone. É mentira, mas eu gosto de música. Gaita de foles, tudo junto? Toca acordeão, toca flauta transversal. Eu tenho coragem canta. de dizer só que eu toco flauta transversal. O resto eu não tenho coragem de dizer que eu toco, eu só brinco, só arranho ali. Mas eu tenho 2 irmãos que são músicos profissionais, a minha família muito envolvida com música e quando a gente vai ficando músico, a gente vai ficando chato com música, né? Mas o Márcio mandou... é o Marcião que eu digo, hein, Márcio? Você tem aqui um crítico musical, então, hein? Senti firmeza aqui. Perigoso, né? Vamos lá. Tá bom. Jéssica, um hobby, alguma coisa curiosa, alguma coisa diferente que você faz, além da psicóloga, desse semblante acadêmico que você tem, mas algo que ninguém sabe que você curte. Gostou, né? Deu uma envelhecida de 20 anos de novo. Perdão. Eu diria que não, perdão, não é que eu achei tão engraçado. Olha, tem 2 coisas. Eu também gosto de música, é a minha válvula de escape, eu faço parte do coral do NASP. Você canta no coral do NASP? Canto na Academia da Voz, com Linneu e Regina. Ótimo. Né? Mas eu diria que hoje a minha vida, assim, eu estou precisando de hobbies, gente, por favor. Opa! Porque a vida está muito agitada. Recentemente, eu e o pastor Tiago, que já esteve aqui num encontro, isso, né? Tá. Eu, o pastor Tiago, o pastor Rian e o pastor Detlef, a gente sentou e a gente tentou bolar uma forma lá no NASP de colocar a filosofia, aquilo que Deus nos ensina de amar o próximo em prática. Então, nós montamos um grupo chamado I Care e tem toda uma filosofia assim de desenvolver o amor pelo próximo de forma, assim, sem esperar nada em troca até. Então, eu não teria como explicar em 30 segundos, mas basicamente a gente sentou e falou assim, estou incomodado com isso. E os jovens lá, I Care. E os jovens lá do NASP, na idade deles, na minha idade até também, a gente precisa aprender mais a ser e viver o amor. Então, a gente bolou essa ideia. Parabéns. Está andando aí a Lembrando ao passos telespectador lentos. que o NASP quer dizer Universidade Adventista de São Paulo. Nós temos 3 campos especiais aqui, em São Paulo, em Campinas, Hortolândia e em Engenheiro Coelho, onde nós temos ali... E o quarto, que é o virtual, isso mesmo. E aqui temos 2 professores dessa Universidade Adventista que serve a toda a região central, sul e muito mais longe do que do Brasil. E a gente aproveita também para agradecer sempre os nossos líderes e chefes, porque eu estou aqui também porque o nosso administrador aqui da igreja para o estado de São Paulo permite que eu esteja todas as gravações do Código Aberto e vocês também, de alguma maneira, o passe de vocês foi liberado temporariamente. E pelos alunos para também. Estar aqui, os alunos que eles não estão sendo falta, estão felizes, que estão de folga lá. Então nada, eles ficam
ficam tristes, cara. Ficam eles tristes. Gostam. Eles porque gostam. quando a gente viaja, a gente deixa a prova para eles fazerem. Então você lascou. Mas olha aqui, professor macabro, gente. Glaucio, olha aí, cada um com seu diferencial, uma coisa que todo mundo sabe, você curte música, né? Isso não tem dúvida. Mas quem é a Glaucio que faz alguma coisa que o povo não fica sabendo, né? Eu não levo os meus hobbies muito a sério. Deveria, né? Pra até, eu acho que seria bem saudável para mim. Para serem hobbies, né? Para serem hobbies, né? Mas, então, posso dizer que eu estou em falta com os meus hobbies. O teu hobby é viver hobbies Mas diferentes. eu gosto, longe de pensar em ser profissional, mas eu gosto de tirar foto. Olha gosto aí. bastante. E gosto de desenhar também, que está longe de ser o Rony, assim, longe, mas eu gosto. Mas esse foi, o ano passado foi um ano que eu fui bem em falta com os meus hobbies, assim. Fotógrafa e desenhista. Não sou fotógrafa. Não, mas aqui, eu gosto de tirar já foto, dá uma é inflada, diferente. né? Parabéns, que legal, Glaucio. Vamos lá, Marcião, além de pilates e de cantar, tem mais alguma coisa que você curte fazer? Alguma coisa na missão da igreja, não sei, alguma atividade que você se envolve? Olha, na verdade, o meu hobby mesmo é a música, né? Porque eu não sou músico. Apesar de eu tocar violão, isso aqui eu aprendi sozinho, né? Imagine se fosse, então, né? Eu gostaria muito de ser músico, né? Mas a minha profissão é isso. O meu hobby como professor é atividades diferentes, né? Esportivas diferentes. Eu gosto bastante. Mas eu acho que a música, para mim, é uma válvula de escape que me ajuda bastante. Algum esporte radical, diferenciado que você faz, que ninguém faz? Tipo assim, esgrima, patinação no gelo? Eu tenho treinado bastante é uma atividade, né, diferente, chama kettlebell, né? Que parece uma chaleirinha, assim, sabe? É uma bola de ferro com um gancho, assim, ó. E aí ele tem alguns movimentos, tal, diferentes, balísticos, mesmo. Tal, que as atividades normais não tem. Deu medo. Deu medo, Glaucio? Algum esportista tem que ter aqui, né? Põe no Google depois, kettlebell. Kettlebell, olha aí, gente, que legal. Bom, e eu aqui tenho um trabalho um pouquinho paralelo, vocês sabem que a gente cuida da comunicação do Estado de São Paulo, apresenta o programa da televisão Novo Tempo, curto música, fotografia, família, mas hoje tem algo especial que está ali no site adventistas.org. Esse é o site que nós temos como Igreja Adventista para a América do Sul, e há pouco mais de 2 meses atrás a gente começou uma coluna, não é como a Terceira Margem do Rio, mas ali a gente escreve algumas novidades da comunicação na linguagem jovem, que é a coluna ON. Inovação tecnológica sob um ponto de vista jovem. A cada 15, 30 dias, a gente põe um texto ali para a gente discutir as coisas que a gente compartilha com os jovens. E a produção me lembra, junto com o Thiago Chapolin, também te curte correr, que vem a maratona. Esse janeiro eu concluí, eu celebrei, eu fiz a minha grande conquista de 42 quilômetros pela primeira vez. Olha, Jéssica, eu não corria nenhum quilômetro no ano passado, em 2014. E eu falei, 2015, 42. Para a honra e glória de Deus, o corpo vem, entendeu? Se alguém me ver correndo, corra atrás, está acontecendo alguma coisa. Não, é só pôr os cachorros atrás, né, Marcelo? Deus ajuda que o corpo vem para uma corrida, né? Corrida está muito no psicológico. Isso aí, vamos lá. Rony não orou ainda, né? É tua vez de orar com a gente, vamos lá. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado por todas as bênçãos e a bênção maior de podermos estudar a tua palavra. Agradecemos isso, agradecemos pelo teu Filho Jesus. Amém. Essa palavra enche igrejas, essa palavra traz milhões de fiéis. Se você quer um templo lotado, é só escrever essa palavra em letras garrafais e pôr numa faixa na porta da igreja, que eu te dou certeza que naquele culto próximo você vai ter muita gente. Não vou dizer interessada, mas talvez mais interesseira. Mas essa é a palavra que hoje muda, vende, divulga e muitas vezes distorce a visão de religião. Vivemos num país onde temos muitas religiões, muitos movimentos religiosos e alguns deles nasceram e se fundamentam nessa palavra, nem sempre tão bem compreendida pela Bíblia, mas muito utilizada de maneira marqueteira por muitas religiões. Que palavra é essa, senão o título do nosso estudo dessa semana, onde, Pastor Edson, você lê a palavra bênção. Bênção. É só escrever essa palavra, venha receber bênção. Que as pessoas vêm, fazem fila e as igrejas explodem porque o ser humano quer bênção. E a bênção que às vezes a casa na praia, a promoção, é o namorado, é dinheiro, é o ouro que você sonha, é a viagem ao redor do mundo, é ganhar na loto, bênção. Vocês sabem que eu estou sendo aqui bem irônico e contraditório. Mas a gente vai estudar essa semana sobre a bênção do justo.
Palavra que enche templos, muitas vezes de maneira errada, mas uma palavra que aparece na nossa sabedoria de Provérbios como um recado para nós que queremos cada vez mais a justiça. Eu queria abrir a discussão para vocês, a partir de bênçãos, para o nosso estudo dessa semana. E aí? Eu acho que fica que, antes de entender a bênção do justo, a lição vem apresentando o que é justiça. A gente precisa entender o que é justiça, o que é ser justo, então, para ver a bênção que essa pessoa, esse posicionamento recebe. E aí eu deixo para os estudiosos do hebraico aí apresentarem toda a fundamentação. Edson, me disseram que você trouxe aí um quadrinho aí, o professor, sempre professor. Antes de entrar no assunto da bênção e dessa questão do justo, fala para a gente aí um pouquinho, porque desde o primeiro episódio você falou do hebraico. Olha isso aí, que bacana. Estou entendendo tudo, o telespectador bonito, também, né? Isso é facílimo de dizer. Então, essa daqui é a minha letra, não é tão bonita, escrevendo em hebraico. Já não é bonita em português, em hebraico também não é tão bonita. Mas daqui o hebraico são algumas palavrinhas-chave que a gente discutiu até agora e uma que tem a ver com a lição dessa semana, né? Tá bom. Então, aqui em cima tem a palavrinha reshit, tá? Que é princípio. Semana passada discutimos sobre essa palavra bastante vezes. Então, e as duas palavras usadas para sabedoria se alternando ao longo do livro, chormá e da'at, tá? E aqui embaixo, a palavrinha tzadik, que quer dizer justo. Tzadik quer dizer justo. Você vai ter que explicar o beabá básico. Me perdoe, professor, mas aí me dizem que você lê da direita para a esquerda, da esquerda para aqui. Que são esses negocinhos embaixo, veja, então, para você é tão normal para você ir ali pro Rony, mas a gente... Rony, explica aí pro pessoal. Vai lá, um Twitter sobre hebraico, rapidinho. O hebraico, como algumas línguas antigas, ele escreve o sentido oposto que a gente escreve, né? Então ele escreve eu sou ruim de lados, da direita para a esquerda. Tá bom. Da direita para a esquerda, né? Então a leitura é sempre da direita para a esquerda. E esses pontinhos que tem em volta, isso é curioso, né? O hebraico é uma língua consonantal escrita. Todas as letras são consoantes. Não tem vogal ali, então? Não existe vogal. As vogais, elas são muito posteriores, elas são da Idade Média, né? Então, esses pontinhos que você tem em volta ali são de uma tradição muito posterior ao próprio texto, que foram colocadas as vogais, né? Então, quantas letras tem? É igual ao alfabeto que nós conhecemos? Tem 22 letras. 22 letras. O nosso alfabeto tem algumas coisas até parecidas com o alfabeto hebraico, porque existe ali, se você vê o tronco que vai se expandindo, o nosso alfabeto indiretamente tem alguma relação com o alfabeto hebraico. Então, até o nome das letras, a gente tem A, B, C, D, E. Hebraico você tem Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então, tem algumas relações, mas é isso. Pergunta de leigo, mas ele falou que não tem vogal, mas o Aleph seria igual ao A? Não, o Aleph é uma consoante que tem um som gutural que a gente não sabe reproduzir no Ocidente, mas no Oriente eles conseguem. Agora, esses pontinhos embaixo, em cima, que são as vogais, esses pontinhos eles surgem por um motivo bem interessante. Lembra que o texto não pode ser aumentado nem diminuído, lembra? Você não pode mexer no texto. Então, você tem que criar um sistema vocálico que não interfira no tamanho do texto. Tem a ver com o pingo, o tio? Sim, é isso que eu vou falar agora, exatamente. Opa. Então, você vê, como o texto não pode ser aumentado nem para lá, nem para lá, nem para cá, nem para lá, então você tem que colocar as vogais em cima e embaixo. E o indivíduo que copiava o texto bíblico, ele não era chamado de escriba, ele era chamado de contador. O sofer é o contador, porque ele escreve contando as consoantes. E aí o sistema vocálico vão ser esses pontinhos embaixo para não alargar o texto, não dar mais, não terem mais palavras ou mais... Sim. Entende? Vocês entendem? Não tem mais nem menos, tem que dar aquele número exato do texto. Então, usaria o termo letras? Não, então são símbolos. São símbolos. Que fantástico. Então, só para lembrar, foca de novo essas 4 palavras. Quais são as 4 palavras que estão escritas aí? Reshit, princípio. A segunda, Chormá, a terceira, Da'at, e a última, Tzadik, que é a da lição dessa semana, que é o justo. Meio, que você falou, são sabedoria, né? Chormá, tá. E Da'at, que é sabedoria, mas é mais traduzida como conhecimento. Fantástico. Obrigado, professor. Né? Obrigado, Rony. E aí, Glaucio? Pronta para o hebraico, então? Aprendi, né? Caixa de música em hebraico a partir de agora, né? É um dom especial. A gente reconhece a inteligência e a capacidade de aprendizado. Mas é bonito. Eu gosto. Eu fui muito durante algum tempo. Inclusive, foi lá que eu conheci o Rony também, na comunidade judaica adventista, quando o Edson era pastor. Posso dizer que o Edson foi também meu pastor, Olha assim. Aí. E foi muito importante para mim, para minha vida, assim.
Então, graças à influência do Edson, eu digo isso, ele é meu amigo, a gente brinca bastante, mas assim, muitas das coisas que abriram na minha vida para o texto bíblico, eu aprendi muito lá na comunidade judaica, e você começa a cantar, sei cantar algumas musiquinhas aqui, se eles puxarem a gente canta juntos, mas... Gente, hoje o programa está bem informal, eu tenho 2 horas de programa, canta um pedacinho, que música você aprende lá? Não, pelo menos um trechinho. A produção está sugerindo aqui que haja um momento agora de cantoria. Agora vai ter que ter. Sabe um pedacinho? Qualquer frasezinha. O Edson cantou outro dia no NASP. Vamos lá. Cantou no NASP. Olha, eu sugiro deixar para o último lição, porque tem uma música que é o texto da última lição. Daí você vai pro violão e vai tocar, então? O Rony se compromete a cantar. Ele se compromete a cantar. Não, aí eu respeito. Nós estamos aqui na 5ª semana, então a gente daí vai ter na última, para encerrar esse momento, eu falei que o Código Aberto até o último final de semana, a gente vai criando uma amizade, aqui todo mundo já se conhece, vai cantar junto, vamos gravar CD junto, vai estar na gravadora, o primeiro CD em hebraico do Ministério Código Aberto. Mas é gostoso, assim, você começa... Tem muita beleza, assim, na língua. O teu ouvido começa a achar bem bonita a língua. Legal. Assim. É bonito. E aqui mandar um abraço para essa comunidade. Nós temos em São Paulo, essa grande capital dessa América do Sul, com tanta gente. Eu conversava depois ali com o Rony também. Como é bacana a gente ter essas igrejas e essas comunidades voltadas para públicos diferenciados. É igreja para coreano, é comunidade para japonês, é para hebraico, para judeu, é para pessoas árabes, é para os hispanos. E essa riqueza cultural precisa ficar aí uma dica para todas as grandes cidades desse Brasil, você que acompanha a Novo Tempo, para que você também gere um projeto onde cada pessoa possa adorar na cultura a qual ela também lhe é devida. Acho que isso é um respeito cultural, é isso que a gente precisa ter. Vamos voltar ao assunto da lição. Falamos de bênção, que é a moldura introdutória, mas, pastor, também estamos aí junto com a questão dos justos. Eu queria deixar bem à vontade vocês para puxar o assunto dessa semana. Então, um aspecto interessante que a Bíblia trabalha do início ao fim, a questão da bênção, né, que você começou falando no início do bloco, a bênção bíblica ela é bem diferente, você não faz nada para ganhar. E é o que o mundo prega, né? Você não faz nada para ganhar, você não tem que fazer nada para ganhar, você ganha. Mas aí tem um porém, você precisa manter, e aí manutenção é sua parte. Então Deus fala assim, eu te libertei do Egito. Mas tem que... Eu te tirei do Egito, eu te tornei um homem livre agora. Para você continuar livre, você tem que me obedecer. Então você é livre. Mas a manutenção da liberdade vai ter a ver com a sua obediência a Deus, o que soa como um paradoxo. Então, na Bíblia é sempre assim, a bênção é de graça, olha aí, mas a manutenção da bênção exige obediência. Então, essa é a questão. O que é a bênção do justo? Né? O justo, ele ganha a bênção, não depende dele, é de graça. Mas para a manutenção da bênção, do que ele recebe de Deus, ele precisa obedecer, ele precisa guardar os mandamentos, ele precisa seguir na lei, etc. E tal. Então, isso é um aspecto interessante. Que traz de justiça. Tweet aí, hein? Que traz justiça, seguir os mandamentos, seguir a lei. Pastorzão, anotei aqui, ó, para twittar. A bênção é de graça, mas a manutenção dela custa obediência. Acabou. Podíamos acabar aqui a lição, exatamente. A gente ir para casa e começar a colocar em prática, né? Depois nós temos ali, um termo bem forte aqui, a justiça é holística. Tem até uma historiazinha um pouquinho engraçada que diz que as pessoas estavam dentro de um barco. Imagina você dentro de um barco, numa canoa daquela, você está lá no meio do rio Amazonas, rodeado de jacarés, e de repente alguém literalmente faz um buraco no barco e tem 20 pessoas no barco, e você procura aquela pessoa que fez o buraco. Que é isso? Que é isso? Olha, eu estou fazendo buraco, isso aqui é problema meu, você não tem nada a ver com isso. É ridícula a história, dentro de um barco todo mundo afunda. Mas essa visão separatista que é contrária à sabedoria. Rápido intervalo, eu quero saber sobre essa questão holística da sabedoria que envolve a bênção, a justiça. E a gente volta loguinho depois do intervalo. Não sai daí não, porque o teu programa Código Aberto continua. Código Aberto de volta, intervalo a gente conversa e a Glaucio comentou aqui sobre a questão de furar o barco e achar que o problema é meu, e isso de adolescente começa nos 15 anos e vai até os 45 anos, como é que é, Glaucio? Não, acho que quando a gente é adolescente, que a gente começa a ser rebelde, achar que ser rebelde é legal também, né, do nosso jeito, a gente usa muito essa frase. Você não tem cara de ter sido rebelde, não. Meu amigo, quem é amigo que se conhece? Vamos lá. Mas você usa muito essa frase, a vida é minha, eu faço dela o que você quiser. E aí,
por outro lado, você escuta seu pai, não, a vida não é sua, não. Mas você cresce e isso, assim, permeia toda a sua vida. Qualquer coisa assim, cara, ninguém tem nada que se meter na minha vida. Eu faço o que eu quiser. Tem sim a ver, o que você faz tem sim a ver com o outro. E dentro, especialmente, do cristianismo, uau, quem fala que ninguém tem nada a ver com a sua vida... Tem alguma Tudo coisa está interligado, acontecendo. inclusive na questão teológica, pastor, eu queria ver, essa questão holística da sabedoria. Bom, acho que tem dois aspectos, né? O primeiro é que é social, que a Glaucia falou, e a gente que é pastor, a gente vive muito isso, né? A mídia vive detonando o pastor e muitos com razão, né? E quando você vai num lugar e você fala que é pastor, a primeira coisa que o pessoal pensa, esse cara é rico, rouba dos irmãos e tal. E você fica meio com esse sentimento. Agora, biblicamente, eu falei de Êxodo 20, né, de ganhar a bênção e manutenção da bênção. A Bíblia é sempre pensada dessa maneira. Não é só uma parte da sua vida, não é só um momento. A religião não é só um momento da sua vida. O seu relacionamento com Deus não é só em uma partícula de tempo da sua existência. Ela envolve toda a sua existência. Então, quando você vai para os mandamentos, para os famosos 10 mandamentos, é a primeira vez no Antigo Oriente e a primeira vez num corpus legal de religião, porque ali é um corpus religioso, que você tem a preocupação com o relacionamento com o próximo, com a família e com todos os aspectos. Então, quando você furta ou adultera, ou quando cobiça, ou quando você não honra teu pai e tua mãe, tudo isso não é só um problema civil, isso é um problema religioso, porque a religião engloba toda a sua existência. Então, não tem essa como você só como um adorador, o que você só como um profissional. Não, você é um profissional, um pai, um filho, etc. E tudo isso você é um adorador, você é um filho de Deus e tal. Então não tem como compartimentalizar. Isso joga a responsabilidade para a gente perante o outro, né? Eu tenho responsabilidade também com a vida dela, com a sua vida, né? Então isso é bem bonito, assim. Avançamos para uma frase polêmica, eu deixo aí com os dois que falaram um pouco agora, Jéssica e Rony. A frase da segunda-feira começa: a boca é o órgão mais importante no livro de Provérbios. Uau! Quando eu li isso aqui, eu pensei, é uma maneira muito forte de dizer a verdade máxima da Bíblia, né? Mas não é um exagero dizer que a boca é o órgão mais importante de Provérbios? A gente comentou, eu não lembro agora qual parte que era, mas no livro que a gente chamou de sinédoque, que é um recurso poético de quando você fala de um pedaço que representa o todo, né? Então, o Provérbios é um livro que é cheio de pedaços do corpo. Ele vai falar dos olhos de Deus, vai falar dos dedos, das mãos, e agora ele está falando da boca, né? Todos esses 4 capítulos que vêm agora, é um pouco do que a gente falou na última semana, né? Eles mostram que a questão religiosa ela não fica restrita à religiosidade, né? O homem que é justo, ele ao mesmo tempo ele é uma pessoa boa. Justiça tem a ver também com sabedoria. Você não consegue ser sábio e dissociar a sabedoria da ética e da moralidade. E, ao mesmo tempo, o sábio ele também é bem-sucedido naquilo que ele faz, né? Então, materialmente, inclusive, né? O texto vai falar que nem sempre quer dizer que ele é rico, porque, às vezes, é melhor você não ser rico, porque a riqueza traz problemas também, mas quer dizer que você é bem-sucedido, você é feliz com a sua vida. Então, todos esses elementos da vida eles estão aí juntos, e essa fala ela vai interferir em tudo também, né? O sujeito que fala muito, e o livro de Provérbios ele fala que é importante você não falar muito, porque falar muito é tolice. O sábio é o que fala pouco, né? Ele fala isso lá no capítulo 10, verso 19, ele diz: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. E a gente estava falando aqui de internet, essas coisas, acho que na internet isso é do jeito que mais explode, né? Quando a gente vê uma notícia lá na internet, você vai ler os comentários e fala, mas por que o cara falou isso? Ele podia ter ficado quieto, né? Às vezes eu me sinto um pouco mais sábio quando eu podia ter falado alguma coisa, mas é melhor eu não comentar, eu me sinto internauta melhor, né? Isso aí. A internet virou hoje a língua dos dedos, né? Exato, porque o pessoal vai falando o que vem na cabeça e sempre fala besteira, sempre fala bobagem, né? Psicóloga, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Agora a questão mais a contemporalização prática da língua. Então, não é errado dizer que é o órgão mais importante em tudo. O que é, Edson? Eu entendo da seguinte forma. Eu não lembro agora quem é que fala isso. Infelizmente, não lembro, mas que diz assim, que a palavra coisifica. A palavra, ela materializa um pensamento, uma ideia. Então, a partir do momento de que a minha linguagem
ela dá sentido, ela concretiza ideias, conceitos, o que quer que seja, teorias, é pela palavra que a gente se relaciona, e a boca, até onde eu sei, é o órgão que representa, digamos assim, a nossa habilidade de usar a linguagem. Então, é um pouco nesse sentido que eu entendo. Ellen White fala no livro lá, Ciência do Bom Viver, aquele capítulo que eu disse que eu gosto, eu trouxe. Ela diz assim: tão fraca, ignorante, sujeita ao erro é a natureza humana que todos devemos ser cautelosos na forma de julgar o próximo, pois pouco sabemos da influência de nossos atos sobre a experiência dos outros. Aquilo que a gente falou, do quanto que a gente influencia o outro. O que fazemos ou dizemos pode parecer-nos de pouca importância, quando, se nossos olhos se abrissem, veríamos que daí resultam as mais importantes consequências, para o bem ou para o mal. Ou seja, eu tenho, sim, uma responsabilidade, até sem perceber, sem ser... É o meu objetivo te influenciar. Eu estou aqui falando com o Edson, às vezes algo que eu falo, um gesto, vai impactar na equipe toda. Mesmo que não seja intencional, mesmo que não seja intencional. Então, eu preciso estar atento a isso. E a gente falando de internet e de comunicação, e a gente está vivendo uma época que as pessoas elas não sabem mais comunicar. Elas não sabem mais se relacionar. Uma pessoa ela sabe discutir uma relação via bate-papo, via WhatsApp, mas ela não sabe manter uma conversa. Por quê? Existe uma psicóloga, enfim, americana, que ela diz o seguinte: quando nós estamos conversando como estamos conversando aqui, eu preciso lidar com o inusitado. Eu não sei o que o Edson vai responder, eu não sei como eu vou me sentir, eu não posso editar o que eu vou falar, eu não posso deletar e reformar. Então, eu tenho que lidar com o fato de que eu não sei para onde essa conversa vai acontecer, que reações ele vai ter. Então, nós estamos vivendo uma época que as pessoas elas estão tendo dificuldade de usar a boca, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Eu discordo em alguns sentidos, você falou. Vai lá. Mas eu discordo por um motivo. Eu acho que as pessoas não sabem conversar na internet. Sim. E elas conversam melhor frente a frente, porque frente a frente tem uma questão de um contrato social. Rousseau e tal, obviamente que eu estou tirando um pouco do contexto do que ele escreveu, mas trazendo para essa circunstância. Você tem um contrato social. Então, eu estou olhando para você, eu não vou te chamar, não sei se pode falar ou não pode falar, mas eu não vou te xingar. Eu não vou te xingar. Eu não vou dizer que você é imbecil, que você é idiota, que você e coisas mais vulgares, porque eu estou olhando para você. Mesmo que ele pensar isso. Mesmo que eu pense isso, porque eu vou me resguardar. Tem um contrato social entre nós. Sim. Mas na internet isso daí não tem nada a ver mais. Eu não estou vendo você, então eu acho que porque eu não estou vendo a Jéssica, eu posso escrever o que eu quiser sobre ela. Mas é isso que a moçadinha faz. É isso que está acontecendo na internet. Eu acho assim, que são duas ideias que se acrescentam no sentido de que... a geração hoje foge não é para o isso. fato de que eu sei utilizar da internet com ética e cristianismo, inclusive, porque isso realmente nós não temos, as pessoas não sabem. Estamos falando aqui de que hoje estamos vivendo numa sociedade que as pessoas privilegiam a covardia da distância da internet, privilegiam discutir coisas sérias pela distância virtual, do que se dá ao trabalho de conversar, de ter um diálogo face a face. E isso a gente está vivendo... Mas isso, gente, você vê hoje... Vai visitar a galerinha aí do ensino médio, os adolescentes. Gente, você está na hora do recreio, tem 10 juvenis adolescentes juntos. Eles estão conversando entre eles assim. É isso. Porque eu prefiro mandar um torpedo, eu prefiro mandar aqui um WhatsApp para a Glaucia do que olhar nos olhos dela e dizer assim, eu estou sentindo isso. Então, isso hoje está acontecendo, esse distanciamento, aí vai dar um mês de código aberto somente discutir sobre a questão da palavra teclada. Mas fica aqui uma dica para você, jovem, entender. Não estamos aqui sendo contra, jamais. A gente ama aqui as redes sociais, a internet, mas aqui puxamos para uma vereda agora de comunicação, provando que a sabedoria, o justo e a bênção também depende desse controle do órgão mais importante de provérbios. É irônico como a nossa tecnologia, né, tudo que a gente conquistou, ela está expondo o quão ridículo nós somos, no fundo. Então, assim, a ideia de você achar que só porque você é um estranho e você coloca lá na foto da pessoa lá que você segue que ela é feia, isso não é ruim? É ruim ler que você é feia. Ainda, você pode até pensar... Gente, eu não conheço essa pessoa, não vai fazer tanta diferença na minha vida. Mas eu sou justo, eu digo a verdade. Mas tem que falar mesmo, eu sou sincera. Mas não vai dizer na cara. Se ela colocou na internet, ela tem que estar disposta a ouvir que ela é, o que eu acho, o que eu penso. Então, isso eu acho engraçado, né? Você achar que você tem que ter o tempo inteiro a dizer o que você pensa, o que você fala. Deixa eu aproveitar, deixa a comunicação e avançar aqui para quarta-feira. Só ler para vocês um texto de Ellen White que vai nos elaborar aqui a continuação da questão verdade e mentira, que envolve também a comunicação e a linguagem. Lábios mentirosos são-lhe uma abominação. Ele declara que na cidade santa não entrará
coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, seja a verdade dita sem disfarces, nem frouxidão, torne-se ela uma parte da vida. Só para entender que a gente não quer aqui colocar essa escritora evangélica, Ellen White, como tem que dizer a verdade na cara, machucar, exatamente o que a Glaucia falou. Mas aqui agora, na lição de quinta-feira, a gente passa para a questão da verdade, quarta-feira, perdão, para a verdade dos justos. Aí, pastor, essa moldura, falamos da bênção dos justos. Então, o justo, ele se posiciona como comunicador da verdade, jamais da mentira. Na Bíblia, a gente tem uma tradição judaica, a gente chama José, né? José o justo. E são dois justos que a Bíblia hebraica pinta muito claro, José e Daniel. Inclusive, queria mandar um abraço para o Daniel, meu filho, que foi aniversário dele, quer dizer, é aniversário dele essa semana. Está fazendo 5 anos. E o nome do outro filho, como que é? Yosef. São os dois justos. Daniel. Um é Daniel e outro é Yosef. Mesmo, né? São as duas histórias mais ligadas. Mas nos dois casos você vê claramente como o justo se comporta. Então, José, quando o rei tem um sonho, José interpreta o sonho, e lembrando que ele estava preso injustamente, lembrando que o copeiro tinha esquecido dele, etc. Quando José chega no palácio, ele não vira para o copeiro e fala assim, seu desgraçado, você me esqueceu lá, né? Na prisão. Ele não vira para o faraó, depois que o faraó fica amiguinho dele, ele fala assim, faraó, manda acabar com o Potifar, com a mulher do Potifar, tinha toda a chance de se vingar, né? Tinha toda a chance de se vingar, mas não. José não foi um barraqueiro. Isso mesmo. O José, ele chega lá e ele fala para o faraó, e ele estava no Egito, um país estranho, um país complicado, e tinha a profecia de Gênesis 15, que Deus tinha dado a Abraão, de que eles seriam escravos no Egito. Jacó sabia, José sabia, e mesmo assim ele vai lá e ajuda o faraó e acaba com a fome. E quando os irmãos chegam, ele se controla, ele não fica acusando os irmãos, ele não fica botando, vocês pecadores, me venderam, desgraçados, agora eu vou acabar com vocês. Não, ele perdoa. Então a gente vê a justiça acontecendo o tempo todo, porque o justo ele não está preocupado. E aqui é uma frase que a gente precisa entender quando Ellen White fala e outros falam. Ele não está aqui preocupado em chamar o pecado pelo nome. Isso, com certeza. Aqui ele está preocupado em mostrar perdão. Isso, mostrar perdão, mostrar amor pela pessoa. E Daniel a mesma coisa. Ele chega para Nabucodonosor, que tinha mandado matar todo mundo. Capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor estava doido lá, querendo matar todo mundo. Tinha levado os utensílios do templo de Deus para a Babilônia. Tinha matado alguns e estava cercando Jerusalém, etc, etc. Quando ele chega diante do rei, ele fala, rei, vive eternamente. Rei, Deus te constituiu como cabeça de ouro. Ele exalta Nabucodonosor. E no capítulo 4, que tem um sonho que é terrível, né? O sonho diz que Nabucodonosor ia virar um animal se ele não se tornasse humilde. Ele fala, rei, Nabucodonosor, viva e tal, não sei o que lá. Que esse sonho seja para os teus inimigos e não seja para ti. Então o justo, ele não está preocupado em ficar castigando os outros com a vara e detonando as pessoas com a boca dele. Ele está preocupado em salvar, em mostrar amor, em convencer da verdade e da justiça. Gostei. Não jogando os outros para baixo e pisando, mas em mostrando, olha, estamos aqui, vamos junto. Ou seja, o cristão, o justo, é verdadeiro, ele não é justiceiro. Exatamente. Isso é importante para dizer, porque eu gostei da gente entender que falar a verdade não quer dizer você se tornar o delegado da verdade, o impositor da força pela verdade, que é o que a gente está cansado de ver, como as maiores guerras sempre espalharam sangue no chão em nome da verdade. Então, perfeito. Eu queria ouvir agora a tua opinião, Jéssica, por quê? Daí tem um final desse dia sobre verdade, que fala sobre a influência da mentira no que mente. Achei interessante isso, porque a gente fala tanto do mentiroso, tal, mas é importante que tem pessoas que às vezes deixam no código aberto, no selfie do código, pastor, ora por mim, entre os defeitos, o meu defeito é a mentira. Tem uns que são pornógrafos, outro é alcoolismo, outro é roubar, e o outro, às vezes, o ponto fraco é mentir. Eu tenho uma tendência à mentira, mas isso me faz mal. Como é que você poderia dizer para quem mente? A influência da mentira em quem mente. Porque a gente sabe que quem recebe a mentira já sofre. Agora, e quem mente? Olha, o que eu estava pensando aqui enquanto todos vocês estavam falando, eu acho que quem mente não é verdadeiro consigo. Está vivendo uma mentira, está vivendo uma vida baseada na mentira, mas assim, o que realmente eu pensei foi, perdi o linha do pensamento geral. Fui longe agora que voltei. Vamos voltar então. Quem mente sobre a vida de quem mente? Existe algum aspecto psicológico danoso em quem vive o disfarce para o outro ser enganado? Né? O que eu ia falar, lembrei. Obrigada, pastor, você me ajudou muito. Esse programa Código Aberto, a gente não corta não, viu? A gente vai seguindo. Mentira é muito mais do que, por exemplo, o cabelo da Jéssica é liso. É bom. O cabelo da Jéssica é bom. Tá ok. E mentira é muito mais do que você contar uma informação errada.
Eu penso assim. Uma bajulação. É, uma ideia completamente oposta. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente acha que porque eu não falo coisas completamente infundadas, eu acho que eu não estou mentindo. Eu acho que a minha avaliação da vida do Edson, da Glaucia, é a minha perspectiva, é a minha leitura com base nos meus valores da vida da Glaucia. Mas eu não sei o que ela está sentindo, o que ela está passando, qual é a perspectiva dela. Então, a partir do momento que eu me dou ao trabalho de falar da vida dela, sobre a minha perspectiva e passar essa informação adiante, ao meu ver, eu estou passando uma informação infundada. Eu estou mentindo sobre coisas da vida dela. Então, eu acho importante que mentira não é simplesmente eu falar assim, Deus não me salvou, não me salvou. Mentira está muito mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. E é nesse sentido que eu estou falando. Eu sei que você fez uma pergunta mais na perspectiva patológica, de pessoas que... E é danoso. Realmente, é danoso. Claro. Por quê? Porque você está construindo a sua estrutura. Se eu já falei aqui que eu acredito que as pessoas se formam a partir das relações. Se eu construo os meus valores a partir daquilo que eu faço, a partir do momento que tudo que eu faço é mentira, é fantasia, é um pensamento não real, digamos assim, eu estou construindo uma realidade baseada em mentiras. E aí a gente tem o que a lição está dizendo, que quem é o pai da verdade, quem é o pai da mentira, que é aquela muito maior frase, do que qualquer mente comportamento. que nem sente, não tem assim, mente que nem Eu li sente. uma pesquisa muito interessante na Scientific American, né, a revista de ciência. Eles fizeram uma pesquisa, agora não lembro a universidade, eles colocaram 2 grupos em 2 salas separadas para fazer um teste. Mas antes do teste, falaram assim, olha, a gente trouxe aqui um presente para vocês, que eles aceitaram fazer esse teste, blá, 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 blá. E aí eles deram um óculos escuro, eles falaram assim, esse óculos aqui é o óculos da Gucci. Para um grupo eles deram um óculos da Gucci e tal, e para outro grupo eles disseram, esse daqui é um óculos que parece o da Gucci e tal, porque a universidade não tem dinheiro. Então eles disseram para um grupo que era um óculos falsificado, e para o outro grupo eles disseram que é um óculos de verdade. O grupo que eles disseram que era um óculos de verdade, praticamente não teve ninguém colando no teste. E não tinha ninguém na sala, eles deram o teste e saíram da sala. E no grupo que eles disseram que o óculos era falsificado, basicamente, muita gente colou. Olha. Então, a influência da mentira, etc., que não está só nas nossas relações, quer dizer, que está nas nossas relações e tudo, mas que está nas coisas que a gente compra, nas coisas que a gente faz, em todos os momentos, que foi o que você quis dizer, eu acho. E então, tem uma influência tremenda, né? O cara, eu sei que isso daqui é real, então eu vou me comportar. Preciso chamar o intervalo, desculpa, Rony, na volta você continua. Preciso parar para você também dar uma descansadinha, mas não sair daí não, porque o terceiro e último bloco está chegando, o Código Aberto. Não esquece de uma coisa, quem mente é infeliz. Mais cedo ou mais tarde, a carapuça cai, a fachada cai, não tenha dúvida jamais. Você pode até mentir por muito tempo, mas quem mente é infeliz. Ponto final. E a gente quer que você seja feliz com a bênção certa do justo, que a gente tem visto aqui na sabedoria do livro de Provérbios. Rápido intervalo, já a gente volta para ouvir a boa música do Marcião e concluir o nosso programa. Super Código Aberto de volta, terceiro e último bloco, e eu já vou para música, porque olha, pelo jeito a discussão depois vai empolgar aqui, vai entusiasmar todo mundo. Então, para não ficar de fora, Marcião, discussão polêmica hoje de verdade, de mentira, de bênção, senso comum. O que é que você vai cantar pra gente e qual foi a tua percepção da nossa discussão? Bom, eu vou aproveitar ali o José que o pastor Edson falou. Eu vou cantar uma música que fala sobre ele. Olha. E, na verdade, eu acho que o coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, se a gente fica colocando muita coisa vazia dentro, a gente vai falar coisa vazia. Se a gente coloca a palavra de Deus, a gente vai falar sobre a palavra de Deus. No teu dia a dia, você vê muita gente vazia, vivendo essa aparência da mentira, porque o mundo estético, ele acaba... Não é errado, a gente não, e jamais pensa que cristão não pode ser vaidoso no sentido de autoestima, de se sentir bonito e estar bem. Né? Imagine, né, psicólogo, nem poderia pensar jamais você quebrar o espelho da autoestima, isso não pode. Mas também vai para o outro extremo, onde muitas vezes a mentira não deixa de ser também uma aparência que você quer passar e não sustenta pelo conteúdo. Né? Na minha área, a aparência é tudo, né? A pessoa quer fazer personal com um professor que é mais fortinho do que com um professor gordinho. Isso não significa que o professor que é gordinho, ele não saiba e não possa dar a aula até melhor do que o outro, né? Mas é a aparência.
né? Então, o que eu mais vivo dentro da minha profissão é a aparência e a busca incessante pela aparência, até de uma forma errada, né? Mas no mundo dos mentirosos, um cristão consegue ser verdadeiro? Com certeza. Não é fácil, mas dá. Não é fácil, isso é verdade. Mas eu acho que por isso que a palavra de Deus está aí, né? Bacana. Essa é a fonte. Vamos lá, louve ao Senhor. Sonhador num casaco de cor, não poderia compreender o que iria acontecer. Só um sonhador, um estranho lugar, numa prisão encontrava, e tantas vezes eu chorei, pedindo forças eu orei, e ao meu lado estava como poderia pecar contra meu Deus? Como negar alguém que só me faz tão bem? Por que trair a confiança de quem sempre confiou em mim? Me fez um sonhador pra ser meu Salvador. Hoje consigo entender o sonho que me fez ver. Valeu a pena ser fiel a um Deus me vendo lá no céu. Basta confiar. Como poderia pecar contra meu Deus? Como negar alguém que só me faz tão bem? Por que trair a confiança de quem sempre confiou em mim? Me fez um sonhador pra ser meu Salvador. Que música linda, que letra oportuna. Quem que é o compositor da música? Essa aqui é da minha namorada, desde Jacinto. Tua namorada é compositora? Ela participou com a gente aqui na outra temporada. Na outra temporada. E ela que compõe as músicas e você vai cantando. Na verdade, essa aqui é dela, que eu cantei semana passada. É minha e de um amigo meu. E as que eu canto as minhas composições e as delas, as que a gente faz junto também, então... Parabéns, Márcio. Parabéns. Deus abençoe. Novos dons, talentos a serviço da igreja, de Deus e do louvor. Muito boa música. E a gente começou falando, pastor, da bênção. Eu não quero terminar falando da bênção e o errado da bênção que o mundo ou outras religiões apregoam, mas a bênção do justo. E existe aqui um texto da Bíblia em Provérbios 13, 22, que diz aqui bem claro... Provérbio 13, 9, tá? Provérbios 13, 9, a luz dos justos
brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. E o nosso guia de estudo, ele conclui dizendo que há uma bênção para o justo. Não vou dizer que a bênção é a casa na praia por causa do dízimo que você dá para ganhar uma promoção. Mas há uma bênção por trás do justo, que ele tem essa sabedoria, que cuida no que fala, cuida do jeito que é coerente, tem princípios, não abre mão de obediência a Deus, e ele brilha como uma luz brilhando intensamente. O que é lindo na Bíblia, na minha opinião, umas coisas mais bonitas são essas sobreposições que ela vai apresentando do início até o fim. Então, você tem uma série de sobreposições da luz, né? Olha aí. Deus é a luz, Cristo é a luz. Sim. Salmo 119 fala que a palavra de Deus é a luz, a verdade é a luz, e o justo brilha como uma luz. Então, essas sobreposições, elas mostram para a gente uma coisa. E eu vou usar uma outra metáfora onde isso fica mais claro, que é a metáfora da água, que a lição também trabalha um pouco. Quando você vai lá para João capítulo 4, que é baseado em uma série de textos do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, do livro de Números, do livro de Isaías, capítulo 12, uma série de outros textos, Ezequiel e tal. Quando a mulher samaritana conversa com Jesus, Jesus fala, olha, se você soubesse quem está te pedindo, você pediria a mim, etc. E tal. Vocês lembram da história? João capítulo 4, quem está nos assistindo pode ler depois, João capítulo 4. E aí, em determinado momento, Jesus diz para ela, olha, se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede, porque de dentro de você vão jorrar rios de água viva. A gente vê essa sobreposição de novo, que é o que Provérbios aqui está colocando. O texto muito bem colocado de 13 e 9, capítulo 13, verso 9. Ou seja, quando eu bebo da água, que é Cristo, quando eu me alimento, quando eu bebo daquela água que é vida, eu me transformo numa fonte de água viva para as pessoas. Então, quando eu sigo, eu ando na luz, que é Cristo, que é a palavra dele, que é Deus me iluminando, eu brilho também, eu me torno luz, eu ilumino o caminho dos outros. Que bacana. Então, o programa de hoje tem que falar mais. Salmo 36, 9, que é o que ele está falando, que fala também, né? Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então, assim, por que a boca é tão importante? Porque da minha boca pode vir esse manancial da vida, né, que vem de Jesus na minha vida. Então, eu sou a portadora desse Jesus. A minha boca tem que falar, tem que... É bonito, né, que assim como Jesus fala, quem beber dessa água nunca mais será sede, aqui o texto em Provérbios coloca que a boca do justo pode ser esse manancial de vida para o outro também não ter sede. E terminando a lição de maneira prática para a sua vida, essa bênção do justo, Glaucia, é possível e acessível a pessoas como nós, jovens como você e os que nos assistem? É possível, né? Se não fosse possível, por que a gente estaria estudando aqui? Mas é possível e, assim, não fica imaginando que isso é uma coisa projetando para o futuro, né? Eu quero ser. Tem que ser agora, pode ser agora. Então, agora, eu queria falar aquilo, mas será que é melhor você falar mesmo? Será que você tem que falar mesmo? Será que você tem que emitir a sua opinião? A gente conhece, eu acho que todo mundo conhece alguma pessoa que fala pouco, quase não fala. A gente conhece o Gu, né, nosso amigo. Assim, o Gu não fala, nunca fala. Mas quando o Gu fala, geralmente ele fala uma coisa que é certeira, assim, sabe? Assim, então, eu acho assim, a gente tem que aprender com essas, né, as pessoas que escutam mais, pensam mais, refletem mais, para você saber, será que assim, mesmo que eu tenho direito de falar agora, mas me convém falar? Paulo fala disso, né? Nem tudo que te é lícito te convém. Então, assim, seja sábio, escolha, e já começa escolhendo desde o post, né? O post, quem sabe, quando a gente fala, a gente está ouvindo. Eu vi uma vez na internet, achei muito legal. Antes de postar, fale em voz alta. Né? Olha aí, ó. Fale em voz alta para ter certeza. Teclando, né? Consegue imaginar isso no outdoor? Se você conseguir imaginar isso no outdoor, então pode ser que poste, mas geralmente não é assim. Então, não projete isso para o seu futuro. Começa agora. Legal. Está acabando, pouco tempo, mas, Rony, e aí? Essa bênção do justo, explosão de luz, tua conclusão prática da lição dessa semana? Olha, eu vou só falar um provérbio que eu achei legal, antes de falar disso. Não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu vou falar porque eu preciso. O capítulo 12, verso 10, ele fala: o justo tem consideração pela vida dos animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Acho muito bacana esse provérbio. Agora, voltando... porque eu Fecha parênteses, mas é sempre bem-vindo. Eu gosto de bicho, mas fechando parênteses... Aqui no último capítulo que a gente estudou, no Provérbios 13, verso 6, diz: a justiça guarda aquele que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador.
E é curioso a gente ver as virtudes e os vícios agindo sobre as pessoas e não as pessoas produzindo atos de virtude e de vício, né? Isso já apareceu antes na lição, lá no capítulo 6, verso 22, falando da justiça guardando você e da lei guardando você. Não é você que guarda a lei e a justiça, mas aquele que é justo, ele é guardado pela lei. A lei guarda ele, a justiça guarda ele. Tem dentro da cultura judaica tem um provérbiozinho que diz que não foi Israel que guardou o sábado, foi o sábado que guardou Israel. Porque se eles não parassem uma vez por semana para relembrar as tradições, relembrar a religião, relembrar de onde eles vieram, aquele povo já teria desaparecido há muito tempo. Então, quando você guarda a lei, é a lei que está te guardando, né? Bacana, quando você bonito. guarda a justiça está te protegendo. Jéssica, acabou. E aí? Eu gosto da polarização que o Provérbios traz, né? Entre o sábio e o insensato, verdade e mentira. Em suma, é tudo muito simples. Ou você vive a verdade, ou você está vivendo na mentira. E aqui no estudo adicional fala, Ellen White, mais uma vez, né? O conhecimento teórico da verdade se tem demonstrado insuficiente para a salvação de alguém. Você precisa viver a verdade, você precisa anunciar as verdades, porque se você não está fazendo isso, por mais que você não seja um mentiroso patológico, você está vivendo uma mentira no contexto espiritual que nós estamos falando aqui. Então, o que fica para mim é isso, ou você está vivendo uma relação verdadeira com Cristo e logo você está transbordando de verdades para anunciar, ou você está vivendo uma mentira e você está anunciando também informações, digamos assim, enganosas com a sua boca, com o que quer que seja. Então, o que fica para mim é sempre a mesma coisa quando acaba a lição. A gente precisa ter uma relação verdadeira com Cristo, porque se você não sabe da sua condição, você está mentindo para você mesmo e está vivendo uma mentira, consequentemente. Acabou, gente. Programaço de hoje, semana especial. Começamos com algumas aulas de hebraico práticas e a gente termina com a aplicação na vida desse conhecimento, desse conteúdo. Eu te pergunto, jovem, o que é que você leva para a tua semana? Sempre eu gosto de terminar assim, porque o Código Aberto não pode ser só uma discussão a respeito da Bíblia. Tem que ser uma imersão prática naquilo que a Bíblia faz por nós. E isso muda a vida. Eu quero deixar um recado bem claro para você, jovem. Ou você é justo e feliz, ou você é mentiroso, infeliz e perdido por aí. Quem é você? Chega de fanatismo, chega das pessoas que comem pessoas em nome da religião, aquele desequilíbrio, todo fanático ele é um agressor, você sabe disso. Mas a gente aqui descobre a bênção do justo, que de água à luz, ele é uma explosão de felicidade para o mundo. E as pessoas percebem isso em você? Aproveitando o que a Glaucia falou aqui, não é para amanhã, para depois de amanhã, é para a semana que vem, é para 2016. Para! Estamos em 2015, o ano mal começou, primeiro, segundo mês. E eu te pergunto, é no presente essa bênção não material, mas essa bênção existencial que se traduz em palavras, em transpirar de poros, aquilo que um cristão mostra para o próximo. Olha, eu tenho algo mais que você precisa ter também. Aí você entende, jovem, que o programa Código Aberto ele existe de maneira prática para você, de uma forma diferente, conhecer a maneira relevante da Bíblia na tua vida. E eu queria desafiar você, hoje de maneira diferenciada. Quero que você entre agora no Facebook e deixe para a gente um recadinho. Deixe para a gente a reação desse programa. Interaja conosco. Você vai ver que sempre vai ter um like ali. Esse like ou sou eu ou é a produção do programa que lemos todas as observações. Entra ali e diz para a gente qual foi o impacto dessa mensagem para você e o que é que vai mudar na sua vida. Não é amanhã não, é agora, nesse momento, ou através das redes sociais, ou através do que você vai falar com o teu próximo, com teus pais, com teus amigos, namorada, não importa. Mude e seja feliz. Essa é a sabedoria que transforma. E eu te espero no próximo programa Código Aberto, onde aqui a gente, de um jeito diferente, apaixonado, estuda a Palavra de Deus. Até o próximo programa.